Antes de mais nada, é importante entendermos o contexto no qual a Grã-Bretanha estava inserida na época e o porquê de uma desvalorização tão acentuada na sua moeda. Em outubro de 1990, a Grã-Bretanha ingressou no Mecanismo Europeu de Taxas de Câmbio, que foi criado em 1979 pela Comunidade Europeia Econômica, e tinha como principal objetivo criar um mecanismo de controle de taxas de câmbio das moedas dos países europeus, reduzindo assim as oscilações do mercado. Em outras palavras, o câmbio não era flutuante. Ele operava dentro de uma banda cujo ponto central era 1 libra para cada 2,5 marcos alemães, podendo variar entre o piso de 2,75 e 3,13 sendo o teto. Caso a cotação atingisse o piso da banda, o governo deveria intervir comprando libras no mercado de câmbio. Caso atingisse o teto, o governo deveria vender. O racional era simples. Ao manter a paridade da moeda com a moeda da Alemanha, que era no caso a economia mais sólida da Europa, a Grã-Bretanha esperava assim ter estabilidade econômica, contendo a inflação e retomando seu crescimento, visto que o país estava em recessão. O porém é que as coisas não saíram conforme esperado. Na prática, o desemprego continuou subindo, a inflação se manteve elevada e o mercado imobiliário se tornou uma preocupação. Eis então que surge o primeiro grande problema. A situação piorou quando o Bundesbank, o Banco Central Alemão, decidiu elevar as taxas de juros para conter a pressão inflacionária que o país enfrentava, devido aos altos custos da recém-unificação entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Conforme o MTC, em teoria o governo britânico deveria acompanhar o Banco Central Alemão e também elevar sua taxa de juros. Entretanto, dado o cenário de recessão, o primeiro-ministro britânico, John Major, com medo de agravar ainda mais a crise, especialmente no mercado imobiliário, decidiu que a taxa de juros não seria elevada. Enquanto isso, em Nova York, o mega investidor George Soros e o seu braço direito, Stanley Druckenmiller, ao analisar os fundamentos da libra esterlina, chegaram à conclusão que a moeda estava supervalorizada em relação ao marco alemão, e que o único motivo que a impedia de despencar era o fato de que o Banco da Inglaterra intervia no mercado de câmbio. Então, em agosto de 1992, montaram uma posição vendida de 1,5 bilhão de dólares na moeda britânica, na expectativa de que cedo ou tarde o governo britânico teria que ceder e desvalorizar sua moeda. E no mês seguinte, o primeiro sinal que sua tese estava certa e que a desvalorização da moeda britânica era apenas uma questão de tempo, surgiu. A Itália, que assim como a Grã-Bretanha também estava enfrentando problemas econômicos, viu sua moeda, a lira italiana, sofrer uma forte desvalorização devido ao temor do mercado de que o país pudesse sair do MTC. Ficou claro que a próxima moeda a sofrer a queda seria a libra esterlina. Na terça-feira, dia 15 de setembro, algo inesperado aconteceu. O presidente do Bundesbank, Helmut Schlesinger, concedeu uma entrevista para o jornal alemão Handelsblatt e deu a entender nessa entrevista que as outras moedas, além da lira italiana, também deveriam sofrer uma desvalorização e que o MTC deveria ser realinhado. Ao ler a entrevista, Stanley Druckenmiller correu para avisar George Soros sobre o que o presidente do Banco Central alemão havia dito e sugeriu que eles aumentassem gradualmente a posição vendida na moeda britânica, visto que aquele era um forte indicativo de que a libra ia se desvalorizar muito em breve. Soros escutou o racional e falou: "Isso não faz o menor sentido." "Como assim?" Druckenmiller perguntou. "Se for realmente o que Schlesinger disse, por que aumentar a posição gradualmente? Vá na jugular." Então, Soros e Druckenmiller passaram a vender tudo o que podiam de libras esterlinas no mercado. O mercado abriu sob pressão. Rumores da desvalorização da libra esterlina chegaram em todas as mesas de operação, e com eles, ordens e mais ordens de bancos, fundos de pensão e multinacionais solicitando a venda da moeda. Hedge funds aproveitaram o movimento da queda e entraram vendidos, pressionando ainda mais a moeda britânica. E para tentar conter a queda, o Banco da Inglaterra entrou no mercado, comprando 1 bilhão de libras. Porém, a compra não surtiu efeito e a moeda continuou caindo. Às 11 horas, em uma tentativa de acalmar o mercado, o Banco da Inglaterra anunciou que estava levando a taxa de juros de 10
para 12%. Para Soros, esse foi um ato de desespero do governo britânico, aumentando ainda mais sua confiança no trade e fazendo que dobrasse a sua posição após o anúncio, chegando a 10 bilhões de dólares. Com o Banco da Inglaterra torrando bilhões de libras de dinheiro público a cada hora para tentar reduzir a queda, um novo aumento de taxa de juros foi anunciado, dessa vez de 12% para 15%. Novamente sem sucesso, a medida foi um sinal de fraqueza. E logo após o anúncio, uma avalanche de vendas derrubou ainda mais a moeda britânica. Até o meio da tarde, o governo britânico já havia gasto 15 bilhões de libras. Às 16 horas, o Banco da Inglaterra finalmente jogou a toalha. E de repente, o único comprador da moeda estava fora do jogo. Isso fez com que a libra esterlina simplesmente despencasse 15% em pouco tempo. Não existia mais compradores. George Soros havia vencido o governo britânico. No fechamento do pregão, Soros havia feito $1 bilhão, entrando para a história do mercado financeiro mundial como responsável do trade do século.